Os Estados Unidos estão em alerta máximo para possíveis ataques relacionados à guerra no Irã. Imagine um conflito que explode do nada. Mísseis cruzando o céu, cidades em chamas, líderes caídos. Ali Khamenei foi morto no ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã. Em 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel atacam o Irã, matando o líder supremo Ali Khamenei. O Irã responde com fúria, drones e mísseis contra Israel, bases americanas e aliados no Golfo. O mundo treme com óleo acima de os 100 dólares e mercados em pânico. Mas e se isso não for coincidência? E se a Bíblia, há 2.500 anos, já tivesse descrito esse exato embate? Para entender se a Bíblia realmente menciona algo sobre essa situação, precisamos olhar para a história antiga. O país que hoje chamamos de Irã era conhecido na Bíblia como Pérsia. Durante séculos, a Pérsia foi um dos maiores impérios do mundo e teve um papel muito importante na história do povo de Israel. Diferente do que muitos pensam, a relação entre judeus e persas nem sempre foi de conflito. Um dos momentos mais marcantes acontece depois da queda da Babilônia. O povo judeu havia sido levado para o exílio e estava longe de sua terra. Jerusalém estava destruída e o templo havia sido queimado. Parecia que a história de Israel estava chegando ao fim. Mas foi nesse momento que surge um rei persa que mudaria completamente o rumo dessa história. Esse rei era Ciro, o grande, fundador do Império Persa. Em um ato inesperado para a época, ele permite que os judeus retornem para Jerusalém e reconstruam o templo. Esse decreto está registrado no livro de Esdras na Bíblia. Para os judeus, Ciro foi visto como um instrumento usado por Deus para restaurar o povo e iniciar um novo capítulo da história de Israel. Outro episódio importante envolvendo a Pérsia aparece no livro de Ester. Nessa época, os judeus viviam espalhados pelo Império Persa. Um oficial chamado Amã planejou exterminar todo o povo judeu. Era um plano de destruição em massa. Mas dentro do próprio palácio persa, havia uma jovem judia que se tornaria peça central nessa história. Essa jovem era Ester, que se tornou rainha da Pérsia. Com muita coragem, ela revelou ao rei o plano contra seu povo. O resultado foi uma reviravolta inesperada. O plano de Amã falhou e os judeus foram salvos. Esse episódio é lembrado até hoje na festa judaica de Purim. Mais uma vez, a história da Pérsia se conecta diretamente com a sobrevivência do povo de Israel. Mas a Bíblia também revela que por trás das nações existe algo ainda mais profundo acontecendo. No livro de Daniel, capítulo 10, encontramos uma passagem misteriosa. Daniel estava orando quando um anjo aparece para ele e diz que demorou para chegar porque enfrentou resistência espiritual de algo chamado Príncipe do Reino da Pérsia. Essa passagem sugere que existem forças espirituais atuando nos bastidores da história das nações. Ou seja, os conflitos que vemos no mundo podem ter dimensões que vão além da política e da geopolítica. A Bíblia apresenta a história humana como parte de uma batalha espiritual maior. Quando chegamos ao livro de Ezequiel, encontramos uma profecia que muitos estudiosos discutem até hoje. No capítulo 38, o profeta descreve uma grande coalizão de nações que se levantaria contra Israel. Entre os nomes citados, aparece claramente a Pérsia, que corresponde ao território do atual Irã. Segundo essa profecia, várias nações se uniriam sob a liderança de um personagem chamado Gog. Elas marchariam contra Israel em um grande conflito. Porém, o texto afirma que Deus interviria diretamente para defender Israel e derrotar essa coalizão. É importante lembrar que interpretar profecias bíblicas exige muito cuidado. Nem todos os estudiosos concordam sobre como ou quando essas profecias se cumprem. Alguns acreditam que esses textos falam de eventos do passado.
Outros acreditam que descrevem acontecimentos que ainda podem ocorrer no futuro. Mesmo assim, é impossível ignorar como certos nomes e regiões mencionados na Bíblia continuam existindo até hoje. O território da antiga Pérsia continua sendo uma das nações mais influentes do Oriente Médio. E Israel continua no centro de muitas tensões internacionais. Por isso, quando vemos notícias sobre conflitos envolvendo essas regiões, muitas pessoas naturalmente se perguntam se existe alguma conexão com as profecias bíblicas. A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas também um registro histórico que atravessou milhares de anos. Ao longo da história, impérios surgiram e desapareceram. Babilônia, Assíria, Roma, todos tiveram seu tempo, mas algumas regiões e povos continuam presentes no cenário mundial até hoje, exatamente como eram mencionados nos textos antigos. Isso nos leva a uma reflexão interessante. Será que os acontecimentos atuais são apenas resultado de disputas políticas modernas? Ou será que estamos vendo capítulos de uma história muito mais antiga se desenrolando diante dos nossos olhos? Independentemente da interpretação, uma coisa é clara na mensagem bíblica: Deus continua soberano sobre a história. Nenhum império, nenhuma nação e nenhum conflito acontece fora do conhecimento de Deus. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: será que os acontecimentos que estamos vendo hoje têm alguma conexão com essas antigas profecias? Ou estamos apenas observando mais um capítulo da longa história de conflitos no Oriente Médio? Para ficar por dentro de mais mistérios, siga o Código da Bíblia.